Oi, maravilhosas! Atendendo a pedidos, hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem aqui, que é a maquiagem mais coringa que eu faço, geralmente quando eu quero algo mais elaborado. Eu sempre faço essa mesma preparação de pele. O olho a gente vai modificando umas cores, vai colocando um brilho, vai fazendo algo diferente. Às vezes uso uns cílios postiços, às vezes não, como dessa vez. E o lip combo é o meu segredo, que eu vou compartilhar com vocês também. Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês o que eu faço e o que funciona pra minha pele, que é seca e não tem muitas manchas. Bom, eu começo fazendo a minha sobrancelha com a pastinha de sobrancelhas. Eu aplico a pastinha de trás pra frente, né, de fora pra dentro da sobrancelha, para que todos os pelinhos peguem o produto e fixem bem quando eu levantar. E aí eu vou levantando fiozinho por fiozinho, deixando do jeito que eu quero. Já vou jogando um pouquinho pro lado, porque nessa maquiagem eu deixei um pouco Na mais sequência, eu vou natural. fazer a hidratação da minha pele com o creme nutritivo da Negra Rosa, que eu gosto bastante, porque ele hidrata bem a minha pele por ela ser seca. E eu sinto que a pele fica hidratada durante o dia. Então, eu gosto bastante. Eu acho que a pele fica bem macia também. A maquiagem fica com um efeito bem bonito. E eu gosto de aplicar com as mãos para vir fazendo uma massagem. Depois do hidratante eu gosto de usar um óleo facial, vou deixar aqui para vocês saberem o nome dele. Eu uso 4 gotinhas na minha pele porque ela é mais sequinha. Se a sua pele for mais oleosa, mais mista, você pode usar 2 gotinhas ou até uma também. E faço uma massagem no meu rosto. Cuido bastante aqui dessa área, abaixo dos olhos. E eu acho que a preparação de pele dá muita diferença no resultado da maquiagem. Então eu capricho mesmo. Vou usar a minha base favorita do momento, que é a Velvet da Contém o Grama. Essa é na cor 220. Ela é um tom muito próximo do tom da minha pele. Como eu estou bronzeada, ela tá um pouquinho mais clara, mas normalmente ela fica no tom certinho. E ela é um subtom oliva, que é o subtom de pele que eu tenho também. Porém, ela ainda fica um pouquinho quente, um pouquinho viva. E eu preciso ajustar ela um pouco. Então, eu vou fazer esse ajuste aqui e já aplico com vocês. Como a minha pele tem diferentes tonalidades, vocês podem perceber que nas laterais tem tonalidades mais escuras, na testa também, né? Eu gosto de respeitar isso e eu vou aplicando a base de acordo com essas tonalidades. Então, eu gosto de começar por um contorno mesmo. Eu começo pelas áreas mais escuras, aplicando um contorno e vou esfumando esse contorno. Vou aplicando o contorno nas áreas mais escuras. E assim eu garanto que a base não tire a sombra natural do meu rosto. Aplico aqui na região do queixo também. E agora eu vou aplicar a base nas áreas que eu não apliquei o contorno. Essa minha base, ela estava um pouquinho esverdeada demais pra mim e um pouco mais clara, mais acesa. Então, eu adaptei essa base utilizando o laranja. O laranja na colorimetria, ele é a cor complementar ao verde, que vai se aproximar do marrom, que é o tom da minha pele. Não precisa de tanta cobertura. Volto com o pincel de contorno para esfumar a transição entre essas cores. Agora eu vou usar esses 2 corretivos da Contém o Grama, que são os meus corretivos favoritos, e vou aplicar o mais escuro e um pouquinho do mais claro para iluminar o meu rosto.
vou esfumar esse corretivo. Com o pincelzinho sujo, eu aplico aqui na beiradinha do lábio. Na beiradinha aqui do nariz também. E bem pouquinho aqui abaixo da onde eu fiz o contorno. Só com o pincel sujo. Sempre dando batidinhas pra esfumar. Volto com o pincel de base só pra tirar as marcações. Esfumo bem. Eu amo a mistura de blush cremoso e líquido com blush em pó. Então eu vou usar esses dois blushes, o em líquido da Ruby Rose e o cremoso da Ruby Kisses. Coloco no dorso da mão. Coloco assim no dorso da mão. Os dois. E começo pelo mais escuro. Pego o mais escuro. E vou aplicar ele aqui, bem no ossinho, na lateral do meu rosto. Próximo à raiz do cabelo. Bem nesse ossinho mesmo aqui, que fica um pouquinho mais saltado. Agora eu vou pegar o blush mais claro, rosinha. Tira o excesso assim na mão. E vou aplicar mais aqui, puxando pro centro do meu rosto. Tira essa marcação aqui que fica entre o corretivo e o blush. Com a mão bem leve, só com o restinho de blush do pincel. Agora eu vou selar o meu corretivo e eu vou usar esse pó aqui da Dylos na cor média. Então, antes de aplicar o pó, eu sempre volto com o pincel, tirando as linhas de expressões que ficaram aqui. A marcaçãozinha, acúmulo, né, de corretivo. E aí eu venho com o pó. Com pincel fofinho, gente. Eu gosto de usar pincel fofinho pra maquiagem inteira. E vou aplicando o meu pó. No restante do rosto eu também uso pó solto, só que com um pincel grande. Tiro o excesso e venho aplicando no rosto. E como para pó eu também gosto de respeitar as diferentes tonalidades do meu rosto, eu vou vir com um contorno em pó. Esse aqui da Fran.
Ele tá todo quebrado, então eu não vou virar pra mostrar. Mas basicamente é um quarteto de contornos, né? E aí eu vou vir com o tom que mais se aproxima do meu contorno, que é o tom mais usado, né? Que é esse aqui. O marrom é o bronze, esse. É o bronze. Ele é um tom... Eu aplico aonde eu tenho as tonalidades mais escuras, que seria aqui na região do contorno, testa. E venho com o pincel sujinho só aqui. E um pouquinho aqui nessa região, só pra trazer de volta a sombra que eu tenho aqui. Vou vir com um terceiro tom de blush, que é opcional. Só o blush cremoso, ele já dá um efeito lindo, fica super natural. Mas eu quis aplicar um tomzinho de blush bem frio, rosadinho, que eu tenho. E aí eu vou com cuidado. Pra finalizar, eu venho com uma bruma, ou uma bruma hidratante, ou uma bruma fixadora, depende do efeito que eu quero. Se eu quero uma pele só com viço, hidratada, e eu não preciso de uma durabilidade muito alta, eu venho com a bruma hidratante porque eu gosto mais de tirar o efeito do pó e ficar com a pele mais glow. Mas se eu quero um efeito mais duradouro, se eu quero que a pele fique mais sequinha porque é um dia mais quente, eu venho com a bruma fixadora, que é essa que eu vou usar hoje. E assim eu tenho uma pele bem fixa, bem segura e ao mesmo tempo com um pouco de glow, porque eu tirei o efeito do pó. E esse é o resultado da nossa pele. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas e continuem comigo nessa jornada nova pelo YouTube, porque vai ter muito mais.